Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. No programa anterior, nós estávamos falando sobre os efeitos do magnetismo na vida, em tudo que é vivo, nos seres vivos. E a gente entende que também nos minerais e toda a criação é influenciada pelo magnetismo. E que, como o magnetismo não é mensurável, seus efeitos por máquinas, então a gente vê pelos resultados. Um dos campos mais interessantes da atuação do magnetismo na saúde, na vida, enfim, no bem-estar, na fisiologia, na biologia, é através do seu efeito sobre o sangue do ser humano. O funcionamento das hemácias, dos microzimas, dos leucócitos. Enfim, nós temos todo um estudo na faculdade trilógica que pesquisa a atuação do magnetismo no sangue e nos benefícios do magnetismo sobre o sangue. Então, o Dr. Kepp deu um nome para esse estudo que ele desenvolve na faculdade, que se chama psicohematopatologia. Ou seja, a patologia psíquica, energética, que se manifesta no sangue. Veja, Cláudia, nós quando chegamos nos Estados Unidos e montamos a clínica lá, na Rua 96, né? Número 64, eu comecei a notar, veja, a decadência do povo americano. Então, eu atendia, inclusive, os médicos lá que queriam fazer psicoterapia e colocando essa questão, né, da energética já. Agora, o que aconteceu, né, é que havia no tempo do Reagan, né, um crescimento econômico muito grande trazido pela especulação. Então eu avisei que a especulação ia acabar com aquele país. Por quê, né? Porque a pessoa que quer ganhar assim, semanalmente, como eles fazem lá, ou por mês, ou por ano, ganhar bem, então querem aplicar o dinheiro em especulação, que daria uma questão de juros altos e tudo mais. Então, eu falei, é isso que vai derrubar essa nação. Veja o estado que ela está agora, inclusive invadida lá pelas águas, pela poluição. Neve, frio. Neve, né? Tem uma cúpula de gelo em cima. Alterações climáticas muito intensas agora nos Estados Unidos, né? Então, não é, tá no mundo todo, mas lá a coisa está bem, furacões. Se eles tivessem esse ventilador agora lá, né, magnético, não teria tanto gelo, né? Claro, né? Teria uma temperatura mais amena. Assim como no Brasil, né? Essa região do Nordeste que é muito quente, esse ventilador diminui esse fogo, né, de calor que tem lá para 23 graus. Então a pessoa vai começar a notar que é fácil até mudar um pouco o clima para o magnetismo de 23 graus, né, no tempo de verão, se usar, né, vamos dizer, a nossa ciência. Então, eu quero mostrar aí o exame de sangue. Veja lá, veja
um sangue assim de uma pessoa muito neurótica, desesperada, uma pessoa muito doente. Olha, os glóbulos vermelhos todos encavalados, né? Tudo torto dentro da pessoa. Então, se assim no sangue a pessoa é assim, então mostra como é fácil, né? Saber se uma pessoa tem equilíbrio ou não. Então veja o segundo exame de sangue de uma pessoa mais equilibrada. Veja aí, os glóbulos mais em ordem. Até tem 2 glóbulos brancos, que são os glóbulos que exercem equilíbrio no sangue. Então é possível conseguir esse equilíbrio se houver, é claro, né? Assim, meios assim científicos assim, que consigam equilibrar o ser humano. Então vamos ver essa questão agora da trilogia analítica e exorcismo. Vejam aqui. Não é interessante que, vamos dizer, esse ventilador aí é um tipo de exorcista? Por quê, né? Porque a pessoa, vamos pôr, invejosa, pessoa irada, pessoa até assim, pão dura, né? Que não dá nada para ninguém, ou arrogante, diminui na sua patologia através de um símbolo, através de um elemento assim, vamos dizer, científico. É muito importante, né, que isso seja percebido. Alguém quer falar sobre isso? Eu queria, Dr. Kepp. Eu estava aqui me referindo a esse livro que o senhor escreveu, Magnetônica. Tem um capítulo muito interessante que o senhor fala assim: o ser humano é constituído por uma energética corporal. Então ele é tanto o corpo e o espírito dele é uma coisa só, é uma energia só. Então, por exemplo, o pensamento e o sentimento dos seres humanos também são energia e eles afetam todo o organismo. Então, se esse ventilador ele é um ventilador restaurador do ambiente, ele restaura a energética. Se ele restaura a energética, ele não está restaurando somente uma energética corpórea, mas ele restaura também uma energética psíquica, porque é uma coisa só. Entende? Então é por isso que o senhor está falando, né, que a pessoa que usar esse tipo de equipamento magnético, ele vai ter uma restauração integral, desde a parte baixa do corpo até a parte mais alta psíquica dele. Ele vai se sentir melhor, ter melhores pensamentos e melhores sentimentos, né? Até o osso, esse ventilador atinge, é claro, né? O osso também não para de crescer. Principalmente se a pessoa é mais nova. Nós tínhamos aqui uma moça, né, adolescente, que tinha um defeito na anca. Tinha uma parte da anca, parte, não me lembro se é direita ou esquerda, menor do que a outra. Quer dizer, não cresceu um lado da anca. Então, usando esse recurso, principalmente a análise, né? Cresceu normalmente o lado que estava com defeito. Assim como lá em Portugal também tinha uma pessoa que tinha o osso quebrado no braço, que não havia conserto através da medicina tradicional. E usando essa orientação, colou o osso que estava quebrado. Quer falar? Sim, Dr. Kepp, levando em conta isso que o professor César falou, que o ventilador ele reestabelece a energética do ambiente. E sabemos que hoje as pessoas têm dificuldade, inclusive, para fazer suas orações, né?
O mundo hoje ele é tão agitado, em geral, são tantos pensamentos na mente que a pessoa não consegue se concentrar minimamente para uma oração. Então faça a experiência, quando lá no seu espaço reservado das orações, no seu quarto, na sua casa, que você for rezar e tiver dificuldade, liga o ventilador, prepara o ambiente, procure ficar uns bons minutos antes na presença do ventilador, que você vai ver que você vai conseguir se concentrar melhor, pensar mais em Deus e rezar com mais qualidade, fazer sua oração com mais qualidade. Imagine, né, no dia que nós tivermos recursos na nossa faculdade ou em qualquer lugar do mundo, eu não sei se já houve pesquisas nesse sentido, da influência do magnetismo sobre as células-tronco. Deve haver, com certeza, porque a parte psíquica do ser humano, ela interfere diretamente nas células-tronco da pessoa, para onde elas se dirigem no organismo, onde que elas têm que ir, o que elas têm que ajudar, o que elas têm que fazer. É a energética da pessoa, é a parte psíquica que determina a atividade das células-tronco. Então, se a gente conseguir um dia achar se já existem pesquisas nesse sentido, e se não existirem, que a gente faça, porque isso vai ser de um fantástico, que ver a influência do magnetismo, que já acontece hoje, só que ainda não foi estudada e comprovada e melhor utilizada. Agora eu posso, viu, Cláudio, dizer o que seria a verdadeira existência. Como é que o indivíduo pode ter uma existência real, certa, de acordo com a realidade, portanto, de acordo com o Criador, né? Como ele criou. Veja lá esse quadro. A verdadeira existência. Cada ser humano a serviço da sociedade. Nota que isso parece um absurdo, né? Porque o indivíduo, desde criança, é ensinado para ele trabalhar para ele, pegar tudo que pode para ele, no seu egocentrismo, no seu egoísmo, dele ser esperto, né? Seja esperto, tapeie os outros. Muitos pais fazem isso, infelizmente. Vocês estão de acordo, meus assistentes, que a educação é no sentido de tornar o ser humano malandro? Ah, sem dúvida, Dr. Kepp. É aquela questão de criar pessoas que vão sendo servidas, né? E não que devem ser criadas para servir. Isso me fez lembrar, nessa questão dessa inversão, até um padre que é bem famoso, ele é muito bacana, ele é famoso nas redes sociais, e ele estuda o seu trabalho. Ele falava nessa semana como o ser humano, na sua inversão, acha que Deus existe para servi-lo. Então, o ser humano está tão invertido que ele acha que Deus está ali para fazer o que ele precisa, o que ele quer, ele está aflito, então ele entra em desespero, Deus, me dá isso ou aquilo. E não que foi o ser humano que nessa atitude invertida, que foi decaindo, né? E caiu daquele paraíso original, caiu da sua situação de contato com o divino, de viver com Deus, e se coloca numa situação de sofrimento, de desespero, né? Então, voltais, como o senhor está falando, o ser humano ele existe para servir o próximo, a sociedade, e essa é a verdadeira energética divina, e as crianças deveriam ser criadas com essa orientação, né? O que eu acho, assim, muito estranho é que nos Estados Unidos tem mais de 600 igrejas, né? Qualquer pessoa pode arranjar um meio lá, um barracão, qualquer coisa, e fazer uma igreja e ensinar essa igreja criticando o que aquela e a outra igreja falou. Então, uma briga entre igrejas. Então, eu mostro isso um absurdo, porque Deus é um ser, né? Vamos dizer, 3 pessoas numa só
essência. Então, uma pessoa, pai, não vai brigar com Jesus Cristo não briga com o Espírito Santo. São os três unidos na mesma intenção. Então, deveria essa questão, assim, ser mais conscientizada para toda pessoa que está interessada em Deus. Então, fazer um trabalho de acordo com o que Cristo falou. Assim, amai-vos uns aos outros, tudo isso, né? E não ficar puxando sardinha, né? Para o seu grupo. Então, não haver nenhuma briga entre católico, protestante, batista, sabatista, todos unidos assim, com o mesmo Deus, que é único, né? Que é totalmente de acordo com o bem. Está de acordo, Sidney? Sim, Dr. Kepp. Da última vez que eu vi uma pesquisa a respeito, existiam mais de 35 mil igrejas cristãs diferentes no mundo. Tudo fruto da vaidade, da patologia, da soberba humana, né? E, claro, uma ação muito grande do demônio nisso, né? Essa separação. O demônio, ele é um divisor, não é? E deveria ser como o senhor falou, Pai, Filho e Espírito Santo, juntos, os cristãos juntos. E esses grupos não percebem, uma coisa muito grave, esses grupos não percebem que o verdadeiro cristianismo ainda não entrou no mundo. O verdadeiro Jesus Cristo ainda é desconhecido. E nesse sentido, eu queria falar desse seu livro, Dr. Kepp, A Glorificação. Para entender um pouco essa questão, entender melhor o que Cristo veio fazer aqui, leia esse livro, faça essa experiência. Veja agora, em segundo lugar, a verdadeira existência, como seria, né? Eu coloquei três assim, sentenças. Veja a segunda que fala. Criar a mentalidade de cooperação e não de competição. Quer dizer, nos Estados Unidos, ou então no capitalismo e socialismo, não sei, tem uma mentalidade de competição. Um quer valer mais do que o outro. Então, um país quer dominar o outro porque quer ter tecnologia superior. Ou então quer ter força, né? Aquela ideia do Cícero, se vis pacem, se você quer paz, prepara-te para a guerra. Isso é totalmente errado. Se você quer paz, você tem que se preparar para a paz, não para a guerra. Se você falar para outro país, um país fala para o outro, né? Olha, eu tenho um poder maior do que você. O outro vai querer fazer um poder maior para anular o poder desse. Então já entra nessa questão de competição, né? Quem pode mais, né? Quem pode mais é que tem mais poder. Quem tem mais poder, assim, vamos dizer, de armas, poder material, é praticamente o mais criminoso, né? Como vai ter poder para quê? Então, tem poder para um país atacar o outro e dominar o outro. Então, o tempo das colônias acabou, né? Que antigamente os europeus iam para a África e pegavam tudo que podiam lá, né? De bens, toda a riqueza na África, lá no norte da África, lá nas riquezas que havia lá. E aqui também, né? Nas Américas. Até hoje, né? Eles pegam ouro que pode. Como não pode.
sempre eu fiz esse comentário lá na Europa e nos Estados Unidos. Vocês, europeus, deviam levar os bens que vocês têm, levar a ciência, a capacidade, levar, afinal de contas, riquezas mentais assim para os africanos, para o mundo todo, para se desenvolver e não chegar lá e sugar o que pode, tirar o que eles têm. Tem mais, por exemplo, múmias, né, em Londres, na Inglaterra, do que no Egito. Imagina a maior parte, né, das múmias lá, que eram assim, de questão de beleza, né, de história, tudo mais, levavam tudo para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos, mesmo para a França e outros países europeus, em vez de levar a cultura, a ciência, a própria, né, filosofia para a África, para cá, eles sugavam tudo. A nossa sorte no Brasil é que a família real portuguesa fugiu de Napoleão para cá. Então, para Napoleão não pegar, né, a família em Portugal, vamos dizer, assaltar a família real, tudo, a família Dom João VI veio para cá. E aqui ele desenvolveu o Rio de Janeiro, desenvolveu aqui, principalmente no sul, e lá no norte também, né? Fez umas belas cidades lá, trouxe a civilização. Isso foi a nossa sorte. Ao contrário do que fizeram na África, né? Que sugaram tudo bem que eles tinham. Isso é bom ao mundo saber, né? Que a verdadeira existência é se colocar como amigo do outro, do próximo, e não assim fazer competição e atacar. Esses princípios que o senhor colocou aí, eles são a regra para corrigir a economia, os problemas sociais, problemas de migração de povos, problemas de fome, de miséria, de guerras. São os princípios, né, óbvios para resolver todos os problemas da humanidade. O que Cristo falou? Amai-vos uns aos outros e não odiai uns aos outros. É o contrário do que existe agora. Inclusive amar os inimigos, né? Como o senhor colocou. Inclusive aí, como o senhor colocou no terceiro item, considerar o próximo como amigo, não como inimigo. Então existe a conduta de uma pessoa enganar a outra e não de ajudar o próximo. Então veja que o que Cristo falou agora não é seguido coisa nenhuma. Como é que vai dar certo Há mundo um país assim, brigando, né, com o outro. Né, doutor Kepp? Se isso começa na base já da vida familiar, no núcleo familiar, na falta de orientação dos pais, falta de exemplo certo dos pais, então como é que a sociedade vai dar certo? Como que isso, se na micro sociedade, isso é a lei, imagina na macro sociedade, não vai ser diferente. Cláudia, mas tem, por exemplo, esses pecados capitais, né? Soberba, inveja, ira, essa questão do dinheiro, né? Avareza, comer demais gula, preguiça, luxúria, tudo isso é contra o que é certo. Então, tem a lei, por que não cumpre? É só pegar a lei e seguir. Tá bom, doutor Kepp. Então estamos terminando mais uma vez e até a próxima. Então não esqueçam isso, né?
que as verdadeiras leis não são seguidas. Já existem, as verdadeiras leis estão ainda, essas que Cristo trouxe, para serem conscientizadas. Até a próxima, né? O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a Escola de Línguas, que aplica o método psicolinguístico trilógico de KEP, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu estou numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo. Eu me chamo Eric, eu sou de Brasília, eu trabalho atualmente com a área de TI. Hoje eu faço o curso de Pedagogia da FATRI. É uma faculdade, além de ser única, completamente diferente das outras, é acessível, né? Porque eu morando em Brasília não conseguiria fazer aqui, então o fato de ser EAD ajuda muito. No caso da FATRI especificamente, é difícil dizer porque é muito diferente, porque eu percebo por cada professor, por cada pessoa que faz parte, que é algo feito realmente de coração. E o fato de ser gratuito só deixa isso mais claro ainda, porque ninguém tá lá fazendo por obrigação, por dinheiro, tá fazendo por pura paixão. E isso é o que mais me motiva. Realmente ser uma boa pessoa é algo que eu sempre acreditei, mas que nunca tive a certeza se realmente era o certo, se realmente era assim que acontecia, se fazia sentido, porque a sociedade como um todo sempre te leva justamente para o lado contrário. Então isso me impacta bastante. As Faculdades Trilógicas KEP Pacheco criaram cursos de graduação inteiramente gratuitos, beneficiando hoje mais de 500 alunos do Brasil e do exterior. Você também pode participar desta boa ação para o mundo e para si mesmo. De que forma? Com os livros da trilogia analítica publicados pela Proton Editora. Faculdades Trilógicas. Terapia para o mundo.